Sequência 3. Eugênio olhava para o pai, enquanto enfiava as peúgas de lã. Lá estava ele encurvado sobre um par de calças, cosendo. Era um homem calado e murcho, velho antes dos 40. Tinha uma cara inexpressiva, 2 olhos apagados e um ar de resignação quase bovino. Usava óculos, pois a vista já estava curta. As malditas fazendas pretas, essa luz fraca. Mais tossia do que falava. Quando falava, era para se queixar da vida. Queixava-se sem amargura, sem raiva. Eugênio tinha uma grande pena do pai, mas não conseguia amá-lo. Sabia que os filhos devem amar os pais. A professora falava na aula em amor filial. Contava histórias, dava exemplos. Mas, por mais que se esforçasse, Eugênio não lograva ir além da piedade. Tinha pena do pai, porque ele tossia, porque ele suspirava, porque ele se lamentava, porque ele se chamava Ângelo. Ângelo é o nome de gente infeliz, nome de assassinado. Ernesto não podia olhar para o pai sem se lembrar da 7ª lição do 2º livro de leituras. Sentira, ao lê-la pela primeira vez, uma comoção tão grande que ficara um dia inteiro sobre a impressão da tragédia. Ângelo era um velho português muito trabalhador e honrado, agricultor nos arredores de uma pequena vila de Portugal. Em certa ocasião, seguiu para um lugarejo, levando consigo abundante carregamento de cereais, produto de seu labor, a fim de expô-lo à venda na feira pública que havia ali mensalmente. Tendo feito bom negócio, voltava para a sua casinha, conduzindo fazendas e outros objetos que carecia a idolatrada família. Um salteador que durante a feira lhe seguira os passos intencionalmente e o vira vender os seus cereais, foi esperá-lo na estrada da montanha para o assassinar e roubar. Quando o pobre velho seguia contente na estrada que levava a sua choupana, salta-lhe de repente o malfeitor e crava-lhe o punhal. Ângelo pôde apenas pronunciar estas palavras, exalando o último suspiro. Malvado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Debalde, a polícia procurou saber quem era o assassino de Ângelo. Não havia testemunhas e o crime ficou impune. Passado apenas 1 ano, o salteador, estando na mesma feira, provocou um conflito e deram-lhe uma punhalada. O salteador, conhecendo que ia morrer, confessou ter sido o autor do assassínio do pobre Ângelo e disse: bem, ele exclamou na hora da morte: quem com ferro fere, com ferro será ferido. A história provocara em Eugênio ecos misteriosos. Sempre que a relia, ele emprestava ao assassinado a cara do pai. Ângelo era pobre como eles. De certo, também andava com as calças furadas naquele lugar. Eugênio, como que sentia na própria carne, nos próprios nervos, aquela punhalada. E um desejo de justiça começava a nascer na sua consciência. A si próprio fazia perguntas que ficavam sem resposta. De que servia matar? Por que existiam homens maus no mundo? Ele não era capaz de arranhar um colega, de jogar pedras nos cachorros, não fazia malvadeza,
nem com os bichos, nem com as pessoas. Tinha pena. Doía-lhe ver os outros sofrer. Tinha horror ao sangue. Como era então que havia no mundo gente que tinha coragem de apunhalar honrados lavradores como o pobre Ângelo? Eugênio imaginava a tristeza da idolatrada família que, de certo, ficara na miséria. Via em pensamentos o burrico trotando desamparado pela estrada, ou então ao pé do dono morto, lambendo-lhe o rosto com amor. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essas palavras traziam-lhe à mente outras que a mãe costumava dizer: Deus castiga. Um dia caiu um raio na casa do velho Galvão, matando-o e ferindo-lhe a filha. A mãe disse: Deus castigou. Eles eram muito malvados. Além do castigo da professora, do castigo dos pais da gente, havia então um castigo maior, muito maior, o castigo de Deus? Eugênio temia esse Deus que em vão a mãe lhe queria fazer amar. Quando à noite rezava o Padre Nosso que estás no céu, ele imaginava um ser de forma humana, mas terrível, misterioso e implacável. Era invisível, mas estava em toda parte, até nos nossos pensamentos. A ideia do pecado então começou a perturbar Eugênio. Estudava as lições e portava-se bem nas aulas porque temia os castigos da professora. Não fumava, não dizia nomes feios, nem fazia bandalheiras porque tinha medo dos castigos da mãe. Fugia dos maus pensamentos e não fazia más criações, nem as escondidas, porque Deus estava em todos os lugares e enxergava tudo. Um dia, enumerando a lista dos grandes pecados, alguém lhe disse: não amar os pais é pecado. Então ele estava pecando. Por mais que se esforçasse, não podia amar aquele pai que nunca levantava a mão para lhe bater, nem mesmo chegava a erguer a voz para o repreender. Na escola, os outros meninos contavam vantagens e proezas de pessoas da família. Meu pai já foi no Rio de Janeiro. O teu já foi? Meu tio deu bom negro com um soco. Tem um irmão que é remador do Barroso. Eugênio, humilhado, ficava escutando num silêncio invejoso. Não tinha nada a contar. Seu pai era apenas o pobre Ângelo. Eugênio enfiou as chinelas e, tirintando de frio, foi buscar revistas velhas para folhear, enquanto esperava o jantar. Não botes os pés no chão, menino, gritou Dona Alzira para Ernesto. Tu vais pegar uma constipação. Ângelo ergueu os olhos cansados. Era só o que faltava, um dos meninos cair em cama agora. Dona Alzira segurou Ernesto pela cintura, sentou-se na mesa e começou a calçar-lhe as peúgas. Ângelo levantou as agulhas contra a luz e, com um olho fechado, procurou enfiar nela a linha preta. Eugênio molhava na língua a ponta do indicador e ia folheando as revistas. Eram velhos números de l'Illustration, que ele apanhara no lixo da casa de um engenheiro belga que morava nas redondezas. Quantas vezes tinha passado os olhos por aquelas figuras? 100? 1000? Não se cansava de olhar. Elas tinham um encanto misterioso. Ele gostava particularmente das que lhe mostravam veleiros esquisitos nos rios da Indochina.
anamitas de chapéus cônicos, europeus vestidos de branco, com capacetes de cortiça na cabeça. Para Eugênio, esses homens eram sempre valentes exploradores. Ele sabia que as pessoas que iam caçar feras na Índia e na África usavam aquele chapéu engraçado. As legendas das gravuras estavam escritas numa língua que ele não entendia. Seu florismal dizia que era francês. Devia ser bom falar francês, alemão, inglês, africano. Eugênio olhava agora para a figura de um cule. Lá ia ele pela beira do rio, levando às costas uma canga com pesados cestos. A sua sombra refletia-se na água. Era triste, dava vontade de chorar. Ele não sabia bem por quê. O chinês, o pobre Ângelo da história, o papá. Imagens tristonhas que se misturavam. Sequência 4. Eugênio tornou a olhar para o pai. Ângelo estava curvado sobre o trabalho. Encurvado, como se um malvadado, naquele instante, o tivesse apunhalado pelas costas. O pobre Ângelo vivia fugindo dos credores. Quando batiam à porta, estremecia. Erguia-se ligeiro, já tratando de se esconder ou de fugir pelos fundos da casa. Podia ser algum cobrador. Eugênio não esquecia o que se passara havia alguns dias. Seu Jango, do armazém, tinha vindo em pessoa cobrar a conta atrasada. Diga que não estou, Alzira, que fui à intendência, cochichou Ângelo com ar alarmado. Dona Alzira deu o recado. Olhe, seu Jango, não vê que o Ângelo não está em casa? Atrás da porta do quarto, Ângelo escutava, mordendo o lábio. Ouviram-se passos fortes no corredor, e a voz de Dona Alzira, mais apressada, já aflita. Mas, seu Jango, o que é isso? Eu lhe disse que o Ângelo saiu. Jango entrou de sopetão na varanda. Era um homem alto, forte, moreno, de dentes muito brancos. Quando viu entrar assim, em mangas de camisa, com os braços musculosos e peludos à mostra, Ernesto cochichou ao ouvido de Eugênio. Credo, parece uma ciste. Estranho. Eugênio, ao vê-lo, pensou logo no destino. Sempre que acontecia à família alguma coisa desagradável, Dona Alzira dizia, foi o destino. O destino era um ser cruel, todo-poderoso e implacável. Seu Jango era o destino. Ângelo não teve outro remédio senão aparecer. Saiu do esconderijo, acovardado, de cabeça baixa. Então, seu Ângelo, enganando os outros, hein? Pensa que eu sou algum pascácio? Conheço bem minha freguesia. Ora, seu Jango, murmurou Ângelo, mal ousando encarar o credor. Não foi por mal. A gente, quando deve, tem vergonha. É muito fácil dizer. Se tem vergonha, por que não paga? Eu não vivo de graça. Vendi e quero meu dinheirinho. O senhor tenha paciência, interveio Dona Alzira. Estou para entregar uma roupa a um freguês, reforçou Ângelo. Vou receber aí uns 85 mil réis. E então, Jango alteou a voz. Essa cantiga é muito conhecida. Todo mundo vai receber dinheiro, mas ninguém paga. O senhor devia era ter mais vergonha nessa cara, ouviu? Ângelo
estava pálido. Eugênio ouviu-o murmurar numa súplica: Seu Jango, por favor, os meninos estão ouvindo. Pois que ouçam, que saibam que o pai deles é um grandíssimo caloteiro. Saiu pisando duro e bateu à porta. Um dia, pensou Eugênio, alguém vai à casa do seu Jango e diz para ele todas essas coisas que ele disse para o meu pai. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Alguém há de vingar o pobre Ângelo. Talvez Deus. Ou então, pela primeira vez, Eugênio pensou em fazer-se homem, estudar, ficar doutor e ganhar dinheiro para livrar a família daquela pobreza, daquela vergonha. Dona Alzira bateu palmas. Venham comer, ligeiro, senão a bucha esfria. Sentaram-se todos em torno da mesa. No centro dela, fumegava a travessa de arroz com guisado de charque, carne salgada e seca. Começaram a comer em silêncio. Quem falou primeiro foi Ernesto. No colégio hoje, deram uma vaia no Eugênio, porque ele estava com as calças furadas atrás. Encolheu-se todo, reprimindo o riso, e seus olhinhos brilharam de malícia. Eugênio ficou com o rosto em fogo. Dona Alzira sacudiu a cabeça vagarosamente e olhou para o filho mais velho. Eu não te disse que não botasse aquela calça de riscado? Por que não botou a preta? Eugênio baixou os olhos para o prato e ficou calado. Ângelo serviu-se de mais arroz e disse com ar reflexivo: Parece mentira. Filho de alfaiate e com as calças rasgadas. Quando o silêncio se fez de novo, eles ouviram o minuano uivando lá fora. Coisa triste, o inverno, suspirou Dona Alzira. Eugênio olhou para a mãe. Ela era bonita, sim, muito mais bonita do que as mulheres ricas que ele conhecia. Dizia sempre que eles ainda haviam de ser felizes e de viver com todo conforto. Ninguém foge do destino. Eram as suas palavras. E eu acho que, se ele nos tem trazido tanta coisa ruim, um dia pode trazer coisas boas. Ângelo tinha cruzado os talheres quando bateram à porta. Marido e mulher entreolharam-se. Deve ser o Florismal, disse ele. Vá abrir, meu filho, pediu Dona Alzira ao Eugênio. Mas logo em seguida acrescentou: Não, deixa que eu vou. Você é capaz de receber um golpe de ar e pegar uma pneumonia. Seu Florismal. Para Eugênio, esse nome tinha um secreto encanto. Florismal aparecia quase todas as noites. Chegava muito calmo, fumando o seu charuto de tostão, e ia logo sentar-se na cadeira de balanço. Era um homem baixo, de cabelos ralos, quase calvo. No rosto gorducho e redondo, a barba forte era sempre uma sombra azulada, mesmo quando ele se escanhoava. Os dentes eram maus e miúdos. Florismal tinha uma voz macia e uma certa dignidade de estadista. Era um espírito conciliador e gabava-se de ter muita lábia. Nasci para advogado, dizia. Se eu tivesse tido mais um pouco de juízo quando moço, calava-se. Entortava a cabeça, batia a cinza do charuto e ficava em atitude sonhadora. De certo, via mentalmente o seu passado, os seus erros e uma carreira perdida. Ou então,
pensava apenas no efeito que aquelas palavras e aquela sugestiva postura podiam estar produzindo nos interlocutores. A verdade era que amigos e conhecidos de Floresmal sempre o chamavam para dar sentenças, para resolver questões. Dizia-se que o homenzinho arranjava causas para advogados sem clientela e ganhava com isso gordas comissões. Muito figurão tirava o chapéu ao cumprimentá-lo na rua. Floresmal fazia até discursos políticos. Por isso, todos os amigos lhe chamavam Dr. Floresmal. A princípio, diziam doutor com uma pontinha de ironia. Floresmal aceitava o título sorrindo, entre lisonjeado e divertido. Acabou ficando mesmo Doutor Floresmal. Com o tempo, os amigos que gostavam dele esqueceram que aquilo era uma brincadeira e acabaram por acreditar no título.